Olá galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Genilson, professor de Biologia, e hoje estou aqui para falar de um assunto que é importante para o nosso Enem, sucessão ecológica. Então, o nosso principal objetivo é conhecer e compreender a sucessão ecológica e suas respectivas etapas. Então, vem comigo. E o que é uma sucessão ecológica? Como já disse, sucessão ecológica é a colonização de um ambiente ou de um ecossistema até de um ecossistema que ele vai chegar até a sua carga máxima, ou seja, uma comunidade clímax, certo? Porque que ao longo desse processo, as comunidades clímax elas vão passar por alterações ao longo do tempo ou espaço. Comunidade clímax nada mais é uma comunidade que está em equilíbrio, ou seja, tudo o que ela produz, ela consome. O exemplo que nós temos é a floresta amazônica. E ao longo da sucessão ecológica, nós vamos ter ganhos e perdas. Vamos ter mais ganho do que perda. Por exemplo, ao longo dela, nós vamos ter o aumento da biodiversidade, dos biomas, do número de nicho ecológico, do número de relações ecológicas, o aumento da produtividade bruta, que é o processo de fotossíntese, e vamos ter o aumento das teias e cadeias alimentares. Porém, nós vamos diminuir a própria respiração, que é a produção líquida. A tendência é que ela diminua ao decorrer ao longo do tempo dessa sucessão ecológica. A sucessão ecológica exige três etapas, que são a comunidade pioneira, o SS, a comunidade intermediária, séries ou seriais, e vamos ter a comunidade clímax. Porém, essas três etapas elas vão ocorrer dentro de dois tipos de sucessões ecológicas, que nós vamos ter a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária, também conhecida como a sucessão da ocupação, já a secundária é conhecida como a sucessão da reocupação. Por quê? Porque a sucessão primária ela inicia num ambiente inóspito, um ambiente que não tinha vida, tinha simplesmente uma rocha, um exemplo. Aí de lá se estabeleceram alguns organismos e foram sobrevivendo sem muita exigência. O tudo pouco para ele que estava lá era de bom. Estava ótimo. Já a sucessão secundária, ela ocorre em uma área que foi devastada, né? Onde tinha uma comunidade, porém aquela comunidade foi dizimada, foi destruída. Tá? Então ela reocupa. E agora nós vamos falar sobre cada tipo de sucessão ecológica. A primeira, a sucessão primária, nós vamos observar aí que ela aparece no ambiente inóspito. O ambiente inóspito é uma rocha nua, que é a etapa SS, onde tem líquens e músculos presentes em uma rocha nua. Com o decorrer do tempo, vai ter o aumento aí de outros organismos, como nós podemos observar, fora as líquens e músculos, nós vamos observar a presença de gramíneas. Como é que elas surgem? A partir do momento que os músculos morreram e os líquens vão entrar em decomposição. Aí começam a surgir as próprias gramíneas. Porém, o que vai chamar a nossa atenção é que aí há um índice grande, um aumento da radiação ultravioleta, porém baixa umidade e baixo nutriente. E também não há um solo, certo? E aí há uma grande produtividade líquida. Porém, quando nós vamos chegar na etapa série ou na etapa intermediária, nós já vamos observar que aqueles líquens, músculos, gramíneas, foram morrer. E ao morrer, eles entraram em decomposição. Aí começaram a surgir os pequenos arbustos, certo? Ganhando espaço. E começou a tornar, desse momento aí, começou a se tornar uma camada no solo mais espessa, permitindo a colonização por esses arbustos maiores e outros organismos que começaram a surgir. E na comunidade clímax, certo? Como é que ela acontece? Com o aumento da espessura do solo, instala-se uma floresta de conífera, que é muito comum, que são os pinheiros. Então aí já começa a aparecer as árvores de grande porte, aí já começa a aumentar o índice de nicho, o índice de relações ecológicas. E uma coisa que vai chamar a nossa atenção é que tudo que vai ser produzido nessa comunidade clímax, a própria plantinha consome, a própria floresta consome. Então não é à toa que, um exemplo, a Amazônia todo dia chove. Então o que ela produz, ela acaba consumindo aquilo tudo, deixando o solo fraco, pobre
em sais minerais, porque tudo é consumido pela própria plantinha. Vamos para a sucessão secundária. Como nós já falamos, a sucessão secundária, ela parte de um ambiente que vai ser reocupado. Por conta de quê? Dos fenômenos naturais que acontecem, ou também, né, ocorrido pelo homem. Por exemplo, na primeira imagem abaixo, a gente pode observar que a questão do nosso queimar, desmatamento, nós vamos ter aí os fenômenos temperismo, que nós vamos ter aí vulcões, ciclones, enfim. E vamos ter aí a questão da própria queimada e o próprio desmatamento. E na imagem acima, nós vamos observar, né, que ocorreu aí uma sucessão secundária a partir do momento do ambiente que foi queimado. Então o solo ficou pobre em nutrientes, porém na comunidade pioneira surgiram aí algumas plantas, né, por exemplo, alguns líquens. Esses líquens foram favoráveis para o desenvolvimento, logo em seguida eles morrem, assim, né, ocorre todo o processo de uma decomposição e aí começa a surgir a etapa intermediária, quando vai surgir já algumas árvores jovens, pequenos arbustos, né, como passar aí de 5 a 150 anos. Porém, com esse tempo todo, dessa etapa de comunidade intermediária, surge a comunidade clímax, em média de 150 ou mais anos, e mais anos. Aí é quando essa floresta está toda, esse ambiente está todo em equilíbrio. Porém, tudo que ela produz, ela acaba consumindo. E aqui é só um resumo geral como é que acontece a sucessão ecológica secundária. Nós vamos ter aqui um desequilíbrio ecológico, onde esse desequilíbrio foi uma queimada, sei lá, e aí começam a surgir as pequenas ervas e arbustos, e daí vem as pequenas árvores, e aí depois, em seguida, já chega na comunidade clímax. É como se forma uma floresta. E aí, galera, esse é o nosso assunto do Enem, que também vai ser cobrado nas nossas provinhas, certo? Então, para ajudar vocês no Enem, eu estou indicando aí 4 sites muito bons para vocês, tá? E ainda tem o meu canalzinho no YouTube, segue lá, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. E aqui nós temos nosso roteiro semanal. Então, material de apoio no Google Classroom, leitura no livro didático, capítulo 11, resolução de atividades no livro didático, página 261. E uma das coisas que eu deixo para vocês é o seguinte: as atividades devem ser enviadas no prazo. Então, fiquem atentos, ligados e fiquem em casa. Obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau.